Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos iniciando o bate-papo de fechamento aqui do mercado. Eu sou o TG, Ronaldo Kraus. Estou aqui nesta semana excepcionalmente substituindo o Collor nos comentários de abertura e fechamento. O pessoal já me conhece do chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras, e nessa semana a gente está aí cobrindo as férias do Collor, como usualmente tem acontecido nas últimas vezes aí quando o Collor não pode participar. Se alguém estiver assistindo, puder me dar um retorno de como está o som, como está a imagem, se está tudo em ordem. Eu vou deixar aqui a tela direto no gráfico para não ocupar muito aí a banda de vocês e não ficar muito picado, não ficar o som ruim. Então, de qualquer maneira, já convido os amigos. Então vamos fazer a abertura usual, né? Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2013, são 16 horas e 35 minutos. Valeu, pastor. Ok, o som, obrigado. Então, convido os amigos a participarem. Quem quiser tem alguma dúvida, tem algum comentário de papel, algum comentário de cenário, alguma crítica, qualquer coisa que vocês quiserem, nós estamos aqui para servir, já que eu estou no lugar do Collor. Então qualquer reclamação falem com ele depois. Mas enfim, hoje o mercado abriu um pouco negativo, operou próximo da estabilidade e agora com uma pequena oscilação de 0,3 para cima aí, destaque aí para Vale, para alguns outros papéis que tiveram uma boa recuperação hoje, mas o fato é que segunda-feira normalmente é um dia menos direcionais. Hoje nós tivemos vencimento de opções também, então o mercado costuma ficar meio ou às vezes animado demais ou às vezes cauteloso demais nesses dias de vencimento. Eu acho que hoje está mais para cauteloso demais, tirando, como eu já disse, como eu citei anteriormente, a Vale do Rio Doce. Podemos seguir a rotina do Collor. Eu vou dar uma olhada só no Ibovespa, depois a gente pode olhar o Dow Jones, o SP500, né, que ele gosta, o pessoal já está acostumado, deu trauma menor. Só falando que eu muito provavelmente não, eu vou fazer a abertura e o fechamento essa semana inteira, que é a semana de férias do Collor. O pastor já está pedindo os papéis, Eletropaulo e Pan-Americano. A gente dá uma comentada depois. Então, direto, já vou aqui no gráfico. Se alguém não estiver vendo muito bem, é só aumentar o zoom do navegador aí, que já dá uma boa melhorada no gráfico. É que a minha tela é que é pequena mesmo, então de qualquer maneira não tá tão ruim assim. Enfim, esse aqui é o gráfico do Ibovespa. A gente tem um suporte dele aqui bem nítido, um suporte de curto prazo nos 54.270 pontos aproximadamente, e tem uma resistência em torno dos 56.300 que eu já citei de manhã. Já tivemos dois testes nessa resistência de curto prazo. Aparentemente o Ibovespa vai desenhando aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, enfim, né, para quem só falando na linguagem da análise técnica aí, e confirma na superação desse patamar dos 56 mil pontos aí mais ou menos, sendo que já temos um fundo anterior aqui, e é uma região que vai mais ou menos dos 55.900 até os 56.300, então uma região de 400 pontos aí, que é possível que encontre alguma resistência. Já tivemos dois testes nessa região e não foi superado, e ainda aqui a gente tem as bandas de Bollinger fechando e as médias querendo ficar ascendente de novo, a média de 50 saindo da descendente e ficando mais horizontal, a média de 21 já estava horizontal e agora começa a ficar um pouco mais ascendente, e a média de 5 costurando aí no meio das duas, confirmando só a tendência lateral de um prazo curto, vamos dizer, mas já mais prolongado que o curtíssimo que a gente está comentando. Olhando num prazo um pouco mais longo, como eu sempre faço, para quem não estava assistindo de manhã, é nítida aqui uma simetria do Ibovespa, né? Então, olhando desse lado, a gente estaria mais ou menos
nessa congestão aqui, um teste de fundo e depois o Ibovespa voltaria a subir, olhando apenas pela simetria aqui, né? Simetria mais ou menos desse lado, a gente estaria mais ou menos nessa fase do processo de acumulação aqui. No prazo mais curto a gente já tem essa divergência de indicadores aqui, que eu até marquei no ABV hoje de manhã, no chat de abertura, né? Vou dar um zoom aqui para a gente já tem essa divergência, desde esse fundo aqui o ABV já vem indicando alguma acumulação no Ibovespa. Então são apenas, como eu sempre costumo dizer, são apenas sinais, né? Mas acaba sendo dando um alento aí para o nosso mercado, está meio desanimadinho, salvo uma outra exceção aí de papel. A gente está bem desanimado. Agora, aparentemente dando uma puxadinha mais no final do pregão, coisa normal para uma segunda-feira, ainda mais com vencimento de opções. Vamos ver se fecha melhorzinho do que a gente está imaginando aí. Vou só comentar rapidinho, né, com o Dow Jones também, né? Deixa eu corrigir aqui a velha correção de sempre. Eu não sei do que isso acontece, mas enfim. Dow Jones vem em franca tendência de alta já há algum tempo, né? Então vou só para deixar mais simpático, desde o fundo em novembro do ano passado, o Dow Jones já saiu de 12 mil pontos, 12.450, e agora está em 15 mil, ou seja, praticamente 30%, né, o que no caso do Dow Jones é bastante, desde um fundo aí. E no prazo um pouco mais curto, depois do rompimento do topo aqui anterior, ele deu uma acelerada, congestionou uns 2-3 dias, e agora está fazendo um harami de topo aqui, o que pode indicar algum tipo de correção. Já está uma boa distância aí da média de 21 no caso do Dow Jones. Então uma realização, uma congestãozinha aqui para a média se aproximar de novo, indicaria um novo rompimento de topo. Se no caso uma correção um pouco mais forte, primeiro um teste do topo anterior rompido lá nos 14.800 e depois no fundo da congestão anterior, que é 14.400 e banda de Bollinger e média e tudo mais. No caso do S&P, que é mais ou menos tendem a caminhar juntos, o cenário é muito parecido, só muda os números, né? Uma correção levaria próximo ao topo anterior rompido aqui lá nos 1.500, 1.600 pontos, ó, número redondo, beleza. A média de 5 vem servindo como suporte nessa última perna de alta. Uma correção mais saudável, se for lateral, a média se aproxima dela, ou se for mais aguda, o preço se aproxima da média, e aqui no caso a média está muito próximo dos 1.600 pontos, então pode ser que se tiver uma correção mais aguda se aproxima. Não precisa nem falar, olha o OBV do S&P, então também está bonitinho, né? Se essa indicação está certa, o OBV continua mostrando uma acumulação de valores aí no índice americano. Seguindo só a rotina, comentar Petro e Vale, depois eu entro nos papéis aí dos amigos, lembrando que eu gosto de comentar mais cenários do que papéis específicos, mas isso a gente tira de letra. Eu vou mudar pro que eu gosto mais aqui, né, que é o acumulação, beleza. Petrobras não mudou muita coisa do cenário do que a gente tinha comentado hoje de manhã, continua tentando fazer depois do rompimento dos 19,40, fez um pullback, um candle de definição, a média de 21 se aproximou e agora aparentemente tendendo a retomar a tendência de alta aí. Uma indicação interessante desse movimento seria a superação dos 20,10 nesse patamar, só que logo nos 21 ali, 20,80, 21, a gente já tem uma resistência formada pelo topo anterior, por uma outra região também que serviu de resistência no movimento de queda anterior aqui, e a banda de Bollinger superior, lembrando que a banda de Bollinger deu uma fechada violenta, prenunciando essas contrações de volatilidade, prenuncia uma abertura da volatilidade, então ficar de olho para onde essa volatilidade estouraria.
o cenário fica bonito para a Vale, fica bonitão na superação lá dos 21, com aquele candle direcional, com volume, etc, etc, etc. E ficaria mais pessimista com a perda dos 19 mil, fiquei falando de índice, viciei agora. Com a perda dos 19,40 seria negativo e poderia indicar um teste lá do fundo de novo, lá dos 16,50, alguma coisa com alguma parada na banda de Bollinger, na média de 50 aqui. Aparentemente, num prazo um pouco mais longo, olhando na média de 50 períodos e pela movimentação das bandas, a Petrobras se encontra num movimento mais lateral, né, num prazo um pouco mais longo, né, sempre ali os 17, 16,50 tem servido de suporte, bate bate nos 16 e pouco, mas não fica muito tempo abaixo dos 17, e também faz muito tempo que a Petrobras não visita a casa dos 25. Faz muito tempo, acabou, o meu gráfico aqui está só até 2011, e a última vez que ela foi bater lá nos 25 foi no começo do ano passado, no dia 23 de janeiro de 2012. O topo desse ano, que foi desse ano não, no ano passado, fez um topo intermediário no dia 14 de setembro, lá nos 23,88, 23,90, e esse ano aqui, infelizmente, a gente não tem muita coisa para comemorar na Petrobras, só nos 20,80 mesmo que ela estaria, se ela rompendo isso aí, estaria rompendo o topo do ano, que foi nos primeiros dias do ano, e depois veio para baixo, fazendo um padrão aqui, mais ou menos um W imenso no semanal de fundo, mas estaria agora fazendo pullback desse W aí. A acumulação ainda está bem deprimido, tem bastante espaço para subir, mas já deu uma boa sinalização, rompendo aqui essa linha de tendência do indicador, que eu acho não é tanto assim, é só um sinal mesmo, mas já rompeu essa linha de topos e fundos descendentes aqui do indicador, quer ou não, já é alguma, né, exercitando o polianismo, que nem eu gosto sempre de brincar, já é alguma coisa. Não conseguia passar desde o começo do ano, esse indicador não superava essas marcas, e agora acabou superando aqui, então é uma divergência de indicadores. O indicador já rompeu a tendência, e aqui também, no caso do papel, já rompeu a linha de tendência do começo do ano, né, e agora vai tentando ver se responde a esse pullback. Lembrando que, olhando também mais perto para a simetria, né, a gente teria uma simetria em torno desse eixo aqui, e agora a gente estaria repetindo, a Petrobras estaria repetindo essa congestão do lado esquerdo, né, olhando só em termos da simetria, mas depois ela dá uma fundadinha e volta a subir para testar lá o topo do ano. Como aparentemente ela está mais forte do que o resto do mercado, ela pode ficar de lado mais um tempo até romper lá os 21. No caso da Vale, já estava deprimida há algum tempo, né, e hoje deu uma boa andada. O volume aparentemente não está tão bom assim, mas como eu disse também hoje de manhã, aqui seria uma compra de suporte. Na quinta-feira e na sexta-feira, por mais que os candles sejam feios, acabou fazendo um fechou fora, fechou dentro. Uma compra de contratendência seria na superação da máxima do candle da sexta-feira. Rompeu hoje, aparentemente vai fechar, se tudo permanecer como está, vai fechar acima desse valor, então poderia gerar algum trade contratendência aí, um trade de suporte, né, com um objetivo próximo da média de 21 ou realização parcial na média de 21 e buscando a banda superior de Bollinger lá em cima para um trade de uma tendência de baixa aí, né, que vem já desde o começo do ano, até que está simpático. Não tem divergência aqui no acumulação ainda, mas essa região dos 30 chegou até 29 e alguma coisa, uma região de suporte de longo prazo da Vale. Como eu disse, já tem até uma simetria também interessante, mas essa região aqui, no caso aqui no gráfico ajustado, 29,60, 29,70, 29,90, é uma zona de suporte. A Vale não fica muito tempo abaixo disso, por isso eu comentei que a perda desse patamar seria bem negativo para a Vale aí no curto prazo.
acho que já o que a gente tinha para falar de Petrivale é isso aí mesmo, só complementando o que eu falei de manhã, chamando a atenção a movimentação, o volume podia ser melhor, mas o candle realmente é um candle de respeito. A dúvida é se é só um pullbackzinho aqui, repetindo a congestão pequena. Depois eu testar, mas não dá pra gente ficar adivinhando tudo. Então, superou a máxima do candle de sexta, fez um fechou fora, fechou dentro, apesar que podia ser um candle mais bonitinho, e vem, teoricamente, buscar a média de 20 aqui, 21, dependendo do período que usa, e posteriormente o topo anterior e a banda superior de Bollinger. E hoje, inclusive, agulhou, né, a banda inferior de Bollinger e reagiu com força, se bem que eu gostaria de um volume um pouco maior, mas o candle é bonito, né? Todo cuidado é pouco, porque hoje é vencimento de opções, pode ser só gente fechando posição, gente redeada. O pessoal não é muito bom tomar como base. A superação da máxima de hoje, seja ela qual for, seria um sinal positivo por amanhã, mas daí já fica muito apertado aqui, fica muito próximo da média. Teria que ser algum trade mais curto, pensando em algum day trade, enfim. Mas no diário é o que eu vejo para Vale. Então, sem mais, vamos lá para as perguntas. Só o pastor postou aqui. Vamos lá. Então, pela ordem, Eletropaulo e BPNM, Banco Pan-Americano. Eletropaulo continua naquela mesma tocadinha de sempre. A única vantagem, né, o único polianismo nela é que ela aparentemente parou de cair, né? Segundo o polianismo, as bandas estão estreitas, né? Então ela já teve um teste na região ali dos 8,30, 8,30 e pouco, mas não conseguiu superar, né, esse patamar de 8,30 e tanto. Acabou formando um fundo nessa região aqui entre 7,50 e 7,70, né? Os 20 centavos aqui fazem diferença para uma cotação que já esteve melhor, mas aparentemente parou de cair. Agora, olhando a figura, ela testou a média, chegou a fazer um martelo invertido no candle da quinta-feira passada, deu uma agulhada aqui, não, deu uma pinçada na banda superior e perdeu a mínima. Isso indicaria um teste no fundo novamente e na banda inferior de Bollinger, que está muito próximo. Há muito tempo eu não via, está quase como nesse caso aqui, né? Nesse caso, nessa situação estourou para cima e veio violentamente para baixo de novo. Aqui continua também estreita, a banda de Bollinger aqui está entre 7,40 e 8,30, menos de um real aqui no caso, está estreitíssimo. Aqui a banda prenunciando um movimento mais forte. A perda da mínima aqui, depois de agulhar a banda de Bollinger, é um sinal negativo e pode trazer ela para o fundo. Como eu disse antes, não tente adivinhar fundo em papel que está em queda, porque o fundo a gente só sabe 2 dias depois, e 2 dias depois que aquilo é um fundo, e 2 dias depois pode ser dor demais, dinheiro demais. Nota negativa, a acumulação e distribuição dela vindo muito para baixo, muito para baixo. Não para de, teoricamente, né, se o indicador servir ao que ele se presta, não para de sair dinheiro da Eletropaulo. A cotação continua lateral aqui, numa faixa muito estreita, perdendo os 7,50 que obrigaria a encerrar qualquer tipo de posição ou abrir posição vendida, mas com cautela, porque os indicadores já estão bem deprimidos, tanto IFR quanto o estocástico. A gente pode até ver aqui, né, para não estar falando besteira. Estocástico indicando venda, e tá misturado aqui, mas é uma questão do chá que eu não vou nem perder muito tempo. O estocástico aqui já abriu venda, e o IFR, que eu uso de 14, né, acho que o Collor usa de 9, se não me engano, mas enfim, o estocástico não conseguiu chegar nem nos 50 e já embicou para baixo, só reforçando a estratégia de venda aqui no caso de perda da mínima do martelo. A outra que o pastor pediu foi Banco Pan-Americano. Banco Pan-Americano, depois ele pede mais algumas. O Arnaldo R pediu a MPLU,
Emiplu, parece ação francesa. Peço desculpas de novo aos amigos, eu estou ligeiramente rouco, mas acho que tá dando para entender. Não vai melhorar muito, minha voz não vai melhorar muito mais do que isso, não. Mas enfim, só pela ordem, então, Banco Pan-Americano, e depois a gente olha Emiglu. BPNM é 4, né? BPNM é 4, beleza. Mesmo caso da congestão ali, depois de uma congestão de pseudotopo aqui, né, vamos dizer, ela fez uma boa perna de alta desde o fundo do dia 21 de novembro até o topo aí do dia 7 de março desse ano, andou lateral, perdeu a congestão, né, junto com a média de 21, média de 21 bicou para baixo, fez outra congestão, rompeu essa outra congestão para cima, teria dado uma entrada pequena aqui, chegou a romper a média de 21 e testar a banda superior de Bollinger. Vou dar um zoom aqui que deve estar difícil para vocês verem, então até é difícil para mim, mas enfim. E depois perdeu de novo a congestão e agora testando aquele fundo anterior ali da congestão anterior, lá no 6,40. Eu imagino, né, que a perda da mínima do candle do dia 16 gere uma realização um pouco mais forte aí, devido ao estado já da longa tendência de alta que ela estava, mas a superação também desses candles anteriores podiam trazer os preços novamente para esse patamar aqui, que está a média de 50, para levar para os 6,70, 6,80 de novo, que é onde está a média de 21 e a média de 55. Olhando no prazo um pouco mais longo, ela está corrigindo lateralmente, só que essa correção está demorando um pouco demais, mas ela sempre faz isso, ela faz um grande período de movimentação, seja para cima, seja para baixo, e depois ela fica bastante tempo de lado, aí, um comportamento do papel, então não tem que adivinhar nada. O fato é que esse patamar de 6,40, 6,30 aqui já foi testado várias vezes, e nos últimos tempos, ou desde o começo do ano pelo menos, né, sempre que bate nesse patamar ela reage e dá uma subidinha. No caso de perda desse patamar dos 6,40, a gente teria graficamente só lá uma congestão lá nos 5,90, 5,70, e aí só em retração de Fibonacci, que a gente pode até colocar aqui, mas não é muito, não acho tão confiável assim ficar confiando em Fibonacci. O fato é que, estrategicamente falando, a perda aqui indicaria alguma ação de venda ou alguma coisa do gênero. O fato é que a média ainda não virou para baixo, média de 21 horizontal, a média de 50 está querendo virar para baixo, mas vai ficar horizontal mais um tempo, e a média de 5 costurando aqui, confirmando a tendência lateral ou sem tendência, de acordo com a definição de cada um. Eu encerraria qualquer posição abaixo disso e pensaria para tentar entrar na venda ou alguma coisa do gênero se tivesse um rompimento desse patamar para baixo. No limite aqui seria 5,30, né, mais ou menos. Deixa eu ver quanto que é, só para não falar bobagem. 6,37, 6,40, certo? A perda desse patamar de 6,40, 6,35 indicaria alguma operação vendida, já que ela tem uma longa perna de alta, né, do outro lado, que ela poderia corrigir uma boa parte desse movimento. Se a gente quiser testar aqui, vamos até dar uma, vamos ver se eu consigo, colocando um Fibo aqui, seria mais ou menos isso, né? Então de topo a topo, ou dá até para brincar aqui um pouquinho, como não foi tão forte assim. A primeira retração seria lá perto de 6,16, a segunda retração coincidindo com o topo, que é 50%, em torno de 5,80, 5 alguma coisa, é onde eu esperaria esse papel cair, vindo que a média mais longa já está se aproximando, a média de 200 vem se aproximando desses patamares aí. Então eu esperaria, para quem quer, se caso tenhamos uma correção, caso tenhamos, por aqui seria o objetivo dessa correção. Se a gente olhar bem só no desenho dos preços, a gente já tem um topo mais baixo que o topo anterior, mas nós não temos um fundo mais baixo que o fundo anterior, por isso que eu comentei que é a perda desses 6,40,
35 aí seria muito ruim, porque entraria em tendência de baixa pelo critério tanto da média de 21 apontado para baixo, quanto o alinhamento das médias e dos topos e fundos descendentes. Talvez esperar algum, caso isso aconteça, nossa, daí já é muito C, né, if, mas caso isso aconteça, a região dos 5,80, que a priori serviria entre os 5,50 e 5,80, a priori serviria como uma região de esperar os preços chegarem nela para ver o que acontece, ver se reage. A outra que foi pedida aqui, MPLU 3 pelo Arnaldo. Arnaldo, obrigado pela presença. MPLU 3 MPLU chegou a fazer um topo, testar, né, o topo novamente lá nos R$49 aproximadamente. Para quem olha desenho, tivemos um topão duplo aqui no semanal, né, praticamente, olhando um prazo bem mais longo, eu sempre gosto de olhar, né? Então, se fosse cumprir aqui o topo duplo, que seria em torno de 49 até 38, seria R$11, 38 menos 11 daria uns 27 onde ela está agora, cumpriu esse objetivo desse pseudo topo duplo depois que ela perdeu a média. Isso aqui olhando mais no semanal. Olhando no diário, olhando mais de perto, já fez uma grande queda. Tivemos várias tentativas de reação aqui, né? Vários fechou dentro, fechou fora, bateu na média de 21, veio para baixo de novo, congestionou, bateu na média de 21, perdeu o fundo de novo, fechou fora, fechou dentro, perdeu o fundo, e aqui a partir desse momento tentou reverter, e a partir dos 30,80 ela, deixa eu dar mais um aí, desculpa pessoal, a partir desse momento do rompimento desse topo aqui, ela já se encontraria em tendência de alta pelo critério, né? Já fez um fundo mais baixo, já fez um topo mais alto, já fez um fundo mais alto que o anterior, já fez um topo mais alto que o anterior, e a média de 21 já está apontada para cima, a partir daqui, e a partir daqui a média de 5 cruzou a de 21. Para confirmar, a média de 21 cruzou a de 50 e lateralizou com a perda aqui, com uma movimentação um pouco mais forte, veio testar a região do topo anterior rompido nos R$31, e agora aparentemente começa a reagir. Só ficaria mais bonito, só ficaria mais simpático na superação lá dos 35, mas para quem pensa que isso aqui possa ser um suporte, já que formou um fundo, a compra seria na superação da máxima do dia 15, né? Que já aconteceu no dia seguinte, e essa região dos 30,80 aqui, buscando ou a média de 21 e depois a banda superior de Bollinger e o topo anterior aí que foi testado e não conseguiu passar. Não está tão longe assim, mas acho que tem coisas mais interessantes no caso. No prazo um pouco mais longo, bem mais longo, ela estaria quase na metade, né, de uma movimentação aí. Ela teve essa movimentação bem grande do meio do fundo de 2011 até o meio de 2012. Passou 2012 praticamente fazendo fundo aqui, testando topo, e a partir de 2013, aqui já é dia 27, que é onde o mercado começou a cair, a partir do começo de 2013 ela já fez uma movimentação bem forte, saindo dos 48, 49 e formando um fundo lá nos 27. Eu esperaria algum tipo de movimentação mais interessante, assim, um sinal melhor, mas a acumulação já virou para cima. Aqui a gente teve alguns dias de alta e ela corrigiu uma boa porcentagem no movimento. A gente pode colocar o Fibonacci aí só para, como é que chama? Só para tirar a cisma, né? Essa movimentação aqui, né, ela corrigiu 60% do movimento anterior aqui, né? Desculpa, gente. Falta de traquejo com o chat, mas enfim, é isso. Ela corrigiu, dessa perna de alta de 25 de março até 7 de maio, ela corrigiu 61,8, né, ou 2/3, ou enfim, dessa movimentação, se aproximou da banda inferior de Bollinger e rompeu essa pequena congestão. Compra de suporte, ou para quem já estava posicionado nela, compra de
recuo, né? Ela subiu esse tempo todo, recuou esse tempo todo. Poderia ser o recuo sempre é mais rápido que a subida, mas mesmo assim o recuo podia ser um pouquinho mais suave do que foi, pela suavidade aqui da subida. Mas aqui é uma compra de suporte formado pelo fundo anterior aqui, que é muito próximo da região de rompimento, a banda inferior de Bollinger e a retração de 2/3 do movimento aí dessa primeira perna de alta aí que ela fez nesses últimos 2 meses. A outra, se tiver mais alguma coisa, por favor, pode pedir. O pastor também pediu CEMIG, Lojas Americanas e Fibria. Vamos lá, CEMIG primeiro. Setor de elétricas continua enroscado, mas a CEMIG, depois do gap aqui, já fechou o gap e agora, como eu havia comentado no chat da quarta-feira passada, a CEMIG na sexta-feira já fez um movimento interessante aqui, né? Fechou acima dos topos anteriores. Foi o primeiro fechamento dela acima dos R$22 aqui, não é isso? Isso. Foi o primeiro fechamento da CEMIG nos R$22 em bastante tempo, né? Faz muito tempo que ela não frequenta, então na sexta-feira já foi positivo. O volume poderia ser um pouco melhor e hoje ela confirma esse rompimento e já se aproximando do fechamento do gap, que eu também havia comentado no chat de estratégias quantitativas, que seria a primeira zona de resistência e o fechamento do gap lá nos 22,80 ou 22 alguma coisa, que esse gap aqui, né, que eu nunca lembro, aqui é 22,64, mas ela já fechou esse gap. Agora vamos ver qual é o andamento. O fato é que as médias, a média de 50 acabou de cruzar a média de 200, então a gente pode dizer por vários critérios que a CEMIG está em tendência de alta no diário, porque as médias estão alinhadas, né, da mais curta para mais longa. Só falta a mais longa ficar ascendente agora para terminar de confirmar. Os topos e fundos estão ascendentes na CEMIG. Então a expectativa é positiva. Não estou falando que vai a acumulação aqui que está ainda com os fundos divergentes, né, em relação aos preços, mas ainda existe aquela gato escaldado tem medo de água fria. O mercado ainda está muito desconfiado aí das elétricas, e não por causa das empresas, mas por causa do setor mesmo, por causa da regulamentação do setor. Mas aqui, graficamente falando, o rompimento dos R$22 é um aspecto muito positivo para o papel. Como eu disse, aqui ela já está no último pregão já fechou fora da banda de Bollinger, e hoje o candle quase inteiro para fora da banda de Bollinger principal aqui, já cutucando a minha banda de Bollinger secundária, que eu uso aqui só para ter mais segurança, né? Uma escolha, né? Se eu tiver que escolher duas para operar contra a tendência, eu opero aqui, está mais fora da segunda. De qualquer maneira, já são 2 dias de forte alta, com gap aqui do fundo até agora, e se eu estivesse comprado nesse papel, eu já começaria a pensar em algum tipo de realização parcial para proteger os lucros. Já se eu tivesse comprado esse rompimento nos 21,80 aqui, né, que eu tinha comentado que em fechamento era 21,70 ou 22 só para garantir. Hoje já está 22,70 praticamente, né? Então 3%, 3 e tantos por cento já estaria interessante para quem opera no diário. Tem que proteger os lucros. Para quem quer ficar, puxa o stop para o rompimento ou para a mínima do candle de hoje, dependendo da estratégia que usa. A próxima que a gente tem que o pastor pediu é Lojas Americanas. Também não vi hoje, mas já fiz o comentário dela também da outra vez. Ela continua presa dentro daquele mesmo tanto da tendência, da leve tendência de baixa, né, pastor, que a gente já tinha comentado disso no chat, que é esse canalzinho de baixa aqui,
se bem que tem um teste ali que não foi muito bem. E essa segunda aqui não é tão assim, peraí. E essa aqui é um pouquinho menos inclinada aqui, né? Mas é mais ou menos um canalzinho descendente, né? Se a gente for olhar, os fundos estão levemente um mais baixo do que o outro, e os topos também, os principais pelo menos, levemente descendentes. E o fato é que ela, no curto prazo, já tínhamos comentado no chat, ela está presa aqui dentro de uma congestãozinha, dentro de uma congestão zona. A congestão zona tem a mínima em 16,55, aqui 16,54, 16,60, né? E a congestão zona é em torno lá dos 18,60. Dá para operar essa congestão, que é uma congestão bem ampla. Dá para, por enquanto, as médias se cruzando, pensar em comprar no suporte, vender na resistência, mas essa congestãozinha está um pouco mais enroscada. Ela está entre R$17 e R$17,80. Não é tão simples operar assim com uma margem tão apertada. Só mudaria com a superação, com um fechamento acima de 16,65, está bem próximo hoje, né? Hoje chegou a 17,55, desculpa, 17,55, e para confirmar um fechamento acima de 17,80. É muito ruim operar assim, porque se ela passar dos 17,80, ela já tem uma resistência em 18,20 aqui, 18,18 no caso, e depois a outra, que é principal, lá nos 18,60, 18,70. Né? Então ela está muito enroscada, assim, teria que acertar muito o timing, tem algum tipo de setup de volatilidade para conseguir tirar alguma coisa aí das lojas americanas, no sentido de ser um trade mais interessante. Ela, olhando num prazo um pouco mais longo, ela desde o fundo dia 23 de maio, ou seja, um ano atrás, 23 de maio do ano passado, de 2012, ela já subiu de 11,20 até 19, uma boa perna de alta. Se a gente olhar em termos fractais, vamos usar a coisa mais bonita, ela já teve uma subidona grande aqui e também ficou um tempo de lado, perdeu a congestão, fez fundo e voltou a subir, né? É uma boa subida, mas ela também é das que faz aqueles movimentos fortes por um período e fica de lado um bom período, quase o dobro do período que ela demorou para subir, ela fica de lado acumulando. Então aqui ela estaria praticamente no meio dessa acumulação, tendendo levemente. Ela estava levemente descendente, agora ela está começando a ficar levemente horizontal. Então da onde se pode concluir que é um papel que ou se movimenta muito direcional, e quando fica de lado acumulando, ela fica meio demorando para saber o que vai fazer, tendendo a perder suportes e ter rompimentos falsos, como a gente viu aqui e aqui, nessas duas situações. Se a gente quiser usar praticamente o fractal daqui para cá, a tendência é que ela perca essa zona aqui, venha testar alguma região de suporte aqui, ou alguma região de resistência vencida, e volte a subir, repetindo esse padrão aqui, né? Lembrando que é só um aspecto comportamental das lojas americanas. E a última que o pastor pediu foi a Fibria. Faz tempo também que eu não faço. Se foi no pastor mesmo perguntou para mim. A Fibria continua exatamente como a gente comentou da outra vez também, depois de fazer um topo, várias congestões, as médias aqui também se cruzando para cima e para baixo, e a volatilidade e as bandas se aproximando. Está mais próximo de um suporte do que da resistência, mas tem muitos obstáculos aqui no caminho, a saber, as médias e topos anteriores e a banda superior de Bollinger. Também continuo achando que tem coisa mais fácil de operar no mercado que isso. Num curto prazo já fez topos e fundos descendentes, as médias estão alinhadas para baixo, então estaria numa tendência de baixa, mas congestionando, já tentando reverter. Primeiro sinal seria a superação dos 22,30 aqui, segundo sinal, superação dos 23,20 e por último, teste lá em cima dos 25,40, sendo que o topo dela seria este candle, o famoso candle do começo do ano, que todo mundo bateu num desse, que é lá nos 26,80 mais ou menos.
não tá tão simples operar ela, mas agora seria mais uma compra de suporte do que propriamente dito algum tipo de setup específico, né? Ainda tá no diário em tendência de baixa e num prazo um pouco mais longo, congestionando lateralmente aí, com suporte em R$21 aproximadamente e algumas resistências intermediárias no caminho aí, que sempre tem servido de parâmetro. As principais em torno de 23,50, 23,40, 23,50 aqui. Depois a de 25,20, 25,30 que eu falei, depois a principal em 25, 26,60, né, 26,80, é isso. Deixa eu ver, só ver certinho. 26,80, 26,74. Não tá tão simples. Marcelo, boa tarde. Marcelói, boa tarde, Marcelo, beleza? Pecar 4 e GGBR. Vamos lá. Faz tempo que a Pecar, né? Já, como o Collor tem comentado aí, já chegou mais ou menos num preço justo. Depois de uma longa de uma perna de alta aí desde o começo do ano, uma das poucas que subiram, né, desde o começo do ano aí, ela congestionou, rompeu essa congestão, chegou a fazer um pullback aqui. Se a gente olhar topos e fundos ascendentes, as médias ordenadas, da mais curta para mais longa, tendência de alta indiscutível. Se a gente olhar num prazo um pouco maior também, né, depois eu posso até puxar mais, mas já é suficiente. Desde a superação das 93, 94 que a gente tinha comentado também no chat, ela começou a andar. Toda vez que a média de 21 se aproxima dos preços, ela tem uma movimentação mais forte, e agora é onde ela realmente de novo está se repetindo. Bateu na média de 21 e tivemos 2 dias de alta, um dia de correção e a superação desse patamar. Hoje está testando o topo histórico aqui não sei se é topo histórico, depois eu puxo, mas lá no 114,30, ela está 114,28. Se ela conseguisse fechar aí acima da máxima, né, do topo aqui, que é o se ela conseguir fechar acima de 114,33, seria uma indicação positiva. Se ela não conseguir fechar acima do topo anterior, mesmo assim não é um sinal tão ruim, porque ela acabou superando o topinho anterior aqui dos 113,67, 113,70. Ainda é uma indicação positiva, mas pode vir a corrigir um pouco, sendo que a média de 21 está muito próximo, então não tem muito espaço para corrigir. Ela vai ter que decidir para que lado ela vai. Se ela perde essa congestão de topo, né, mais ou menos entre a congestão anterior rompida, que é o 107,70 aqui, né, ela volta para dentro dessa congestão, o que seria negativo. Lembrando que esses valores estão muito próximos da média de 50 aqui e da banda inferior de Bollinger, ou seja, a perda desse patamar seria negativa pela confluência aí de indicadores de média e de banda de Bollinger que tem nesse patamar, além do topo anterior rompido. E seria positivo, pode ser que ela fique mais um tempo entre esses valores, mas a superação do 114 que eu falei, 114,30, seria uma situação mais positiva no caso da PK. Lembrando que, pelo menos fundamentalisticamente, do que eu acompanho do chat aí do Collor, que ele sempre fala com a moça especialista, o preço justo seria em torno de 118, se não me engano. Se vocês aí me corrijam, eu não lembro direito, tem muito número na cabeça, mas que o preço justo, o fundamentalista, seria 118 ou 128, eu não lembro direito. Mas como eu não sou do ramo, estou olhando o gráfico, superação de topo histórico é sempre vou até puxar aqui, né? Mas a superação desse valor seria mais positiva para pecar num prazo um pouco mais longo. Lembrando que ela é um dos poucos papéis, né, da bolsa que sobe, né? Que nem diz da bolsa que está positiva no ano aí. Então, deixa eu baixar aqui então, só o fato dela estar subindo num ano tão complicado aí de bolsa já é um bom sinal. Lembrando que é o meu estilo, né, para não falar outra coisa: rompimento de congestão, rompeu para cima, compra, rompeu para baixo, vende, ou faz hedge, ou se protege, ou estopa, ou faz realização parcial, enfim.
depende do prazo de cada um, depende da estratégia de cada um. O fato é que ela está testando o topo histórico aqui, como a gente pode ver. Vou até puxar mais tempo aqui para não ter perigo de estar falando bobagem, né? Pronto, esse é um gráfico bem mais longo aqui, nós temos desde 2000 praticamente a Pcari, ela está lá testando o topo histórico dela, já rompido aqui, né? Já rompeu no indicador, ou no prazo mais curto não confirma o rompimento, né? Pela acumulação aqui ainda não está confirmado o rompimento, mas é só uma questão de confirmação mesmo. Se o preço for embora, a gente vai junto. Aqui aparentemente ela está testando o topo histórico para ela ter força para romper. Talvez ela faça algum tipo de realização ou fique mais algum tempo de lado. A outra que o Marcelo pediu foi Gerdau, também setor enroladaço, né? O setor está bem enrolado. Bem, as médias apontando para baixo, topos e fundos descendentes. Aqui ameaçou ficar de lado, né? Ameaçou lateralizar, a média curta cruzou, bateu na média de 55, não resistiu, perdeu a congestão e perdeu o fundo, e a banda de Bollinger abrindo, sinal muito ruim para o papel. Fora isso, do dia 15 para o dia 16 fez um fechou fora, fechou dentro. A superação do fechou fora, fechou dentro nos 13,75 geraria uma entrada, e isso estaria acontecendo hoje, né? Bem, vamos lá, falando. O primeiro candle confere volume acima da média, segundo candle de indefinição podia ser, eu normalmente gosto ao contrário, o primeiro candle mais longo e o segundo mais curto. Aqui foi ao contrário, o primeiro candle mais curto e o segundo mais longo, não tem problema, nem tudo na vida é como a gente quer, mas fez, depois de vários dias de queda, fez um candle que abre quase na máxima e fecha quase na mínima, com um candle de indefinição do lado. A superação do candle de indefinição que estaria sendo hoje, se caso feche assim, fechamento acima de 13,75, vamos olhar o valor certinho, eu sempre tenho essa mania, 13,73, superação do um fechamento acima de 13,73 geraria uma entrada contra a tendência. Podemos escolher alguns objetivos, mas o primeiro objetivo seria vai dar quase o mesmo valor, né? Ou na perda do último fundo, que no caso a gente tem esse outro fechou fora, fechou dentro, que aqui deu certo, foi até lá a banda superior de Bollinger, mas eu vejo um suporte mais claro lá nos 14,50 mais ou menos, que está para onde a média de 21 está se encaminhando. Então seria no caso uma compra contra a tendência, né? Se bem que ainda aqui estaria no começo de uma segunda perna de baixa, mas não tem problema, deu um sinal, a gente vai embora. Não é aquela distância da média que a gente sempre comenta assim no chat estratégias quantitativas. Essa aqui tinha que ser mais aberto ainda, mas já está uma distância legal, né? De 14,90 para 13,45, seria 1,50, né? 1,50 dá um pouquinho mais de 10%, a volatilidade dela está um pouco mais alta que isso, não está naquele setup ideal, mas daria para fazer uma aposta com stop barato aqui na superação dos 13,70. O stop ou tá, para quem está mais seguro, abaixo da mínima do candle aqui em 13,23, 13,20, ou para quem é mais azarado, ou para quem é mais medroso, ou para quem não quer perder tanto dinheiro, o stop ficaria na mínima do candle de hoje. Lembrando que ele pode perder a mínima do candle de hoje e voltar para testar esse fundo aqui lá nos 13,40. Mas é uma aposta. A relação o custo-benefício aqui é boa, né? Se for estopado na mínima do candle de hoje, eu estava buscando a média de 21 aqui e o fundo da congestão anterior. Me parece um trade interessante para quem está comprado. A perda da mínima, né, em fechamento na mínima desse candle, que seria 13,40, um fechamento abaixo de 13,40, ou um fechamento aí seria para quem é ousado ou não ousado, um fechamento abaixo de 13,23, 13,20 obrigaria o fechamento de posições. A vantagem é que como a média está muito longe, pode ser que ela congestione um tempo aqui até a média se aproximar, e daí quem opera rompimento pode operar aquela compra de recuo, fazendo um candle de definição em cima da média e a continuação do movimento. Por enquanto, o que pode acontecer aqui é a média de 21 e os preços se encontrarem novamente, que é o que
tá pintando. Desde a perda da congestão lá em cima, a média de 21 tem servido como resistência, tirando nesse momento aqui que foi uma ameaça de reverter a tendência, mas logo já perdeu um fundo e continua afundando, né? Continua o movimento descendente, fazendo um novo fundo aqui já nos 13,40 que a gente 13,40, né, que a gente comentou. O Marcelo falou segunda Júlia 120. Então teria muito pouco espaço aí para subir, né? Então lembrando que está mais próximo de uma resistência ou de um preço justo do que de um suporte ou de um preço injusto para baixo, né? Então está 114, 115, ela tem que romper, tem mais um pouquinho para subir aí, vamos dizer, está menos de 10% do preço justo, assim, então não tem um upside tão grande assim, né? Mas no caso da Peccar ela está mais próxima, mas é uma das únicas que subiu nesse mercado tão atribulado aí. Deixa eu só dar aquela cantada de bola, né, que o Collor sempre faz. O mercado fechando. Vamos lá, mercado fechando, Ibovespa 0,9, o Dow Jones e o SP500 já fecharam com praticamente estável, 0,07 e 0,12 negativo, o futuro 0,9 positivo, Vale entrou no leilão com mais 3,7, deu uma acelerada no final, Petrobras estava no 0 a 0, já 1,4 para cima, o OGX destaque negativo, menos 3,4, mas o OGX não dá nem muito para comentar, Itube 0,9 para cima, BVMF mais 2, BB Banco do Brasil 2,4 para cima, Bradesco 1,11. E assim, outro destaque negativo, a Gafisa com menos 1,8, o resto, né, tanto as siderúrgicas como as que estavam apanhando em um tempo, CSN, os e Minas, com boas altas de 1,5, 2, 1 e pouco para cima, o mercado essencialmente positivo nessa segunda-feira. Se não tivermos mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. Logo depois aí tem o chat do Roxo de opções. Amanhã a gente volta no chat de abertura. Obrigado, pastor. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Marcelói. É só essa semana, pessoal. Quem está com saudades do Collor, semana que vem ele está de volta. Quem vai ficar para o chat do Roxo até daqui a pouco. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Até amanhã, 9h30. A gente está de volta. 9h30, 9h40. A gente está de volta aí com mais alguma. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Boa tarde.